A experiência da mesa, capítulo 6, parte 2. Cura emocional em momentos difíceis. A primeira igreja na qual Larry atuou como pastor cresceu com muita rapidez. Embora fôssemos jovens e inexperientes, éramos apaixonados, cheios de entusiasmo e energia ao ver jovens desiludidos com as instituições, em especial com a igreja, passarem a conhecer Jesus de maneira pessoal. Milhares adoravam juntos em uma pequena cidade no centro do estado de Washington, e a criatividade do ministério naquele lugar influenciou a nação. Fundamos uma escola de ensino fundamental, outra de ensino médio e uma faculdade de artes cristãs, além de uma emissora de rádio, uma livraria e uma revista, a Virtu. Tudo parou de maneira dramática no dia em que descobrimos desvios de verba e outras irregularidades. Em questão de dias, nosso mundo aparentemente perfeito veio abaixo. Meu marido entrou em depressão profunda. Por isso, logo apreciamos deixar nossas funções e mudar de cidade. Nossa filha Trina estava no 9º ano e Aaron, nosso filho, no 4º ano do ensino fundamental quando nos mudamos para outro estado. Ciente da grande visibilidade do nosso ministério e da dor profunda que a nossa família estava sentindo, um pastor amoroso nos chamou para fazer parte da sua igreja e passar pelo processo de cura. Nossa história era diferente do comum. Não havíamos feito nada de errado, mas tivemos de assumir a responsabilidade pelo que acontecera de ruim. A depressão profunda de Larry o levou a sentir medo, negativismo e falta de esperança. Era como se eu tivesse perdido meu esposo visionário, cheio de fé, e agora vivesse com alguém que não conhecia. Ele estava emocionalmente fechado e distante dos relacionamentos. Eu senti uma responsabilidade esmagadora de garantir que nossos filhos não se abalassem na fé e em sua confiança na igreja. Também não queria que eles sentissem a dor da angústia do pai. Saímos do estado e fomos para um apartamento temporário e depois para uma casa alugada. Deixamos tudo o que possuíamos para trás, com exceção de alguns móveis básicos. Só havia espaço para uma pequena mesa redonda na cozinha da casa alugada que chamávamos de lar. Nunca me esquecerei de como eu me apertava em volta da mesa noite após noite, conversando com Trina e Aaron sobre a adaptação a uma nova escola, vizinhança, a igreja da qual o pai não era o pastor. Nada daquilo era familiar. Sentíamos a presença do inimigo de todos os lados. Éramos culpados, incompreendidos e envergonhados. Mesmo durante essa transição difícil na vida da nossa família, continuamos a tradição de fazer as refeições à mesa. De manhã, tomávamos o desjejum antes da escola. Após as aulas, comíamos biscoitos com leite à mesa. Então, colocávamos a mesa para jantar. Era como se não quiséssemos sair da mesa. Embora Larry não conversasse muito durante as refeições, ainda assim estávamos juntos. Eu tentava manter a conversa leve e positiva, apesar das circunstâncias difíceis e frustrantes. Deixar o estilo de vida tão ocupado do pastorado para encarar dias silenciosos de solidão e desespero com o futuro desconhecido era muito assustador. Tenho a convicção de que o que manteve nossa família unida durante essa transição difícil foi o tempo que passamos juntos ao redor da mesa, na presença dos meus adversários. No Salmo 23, Davi reflete sobre o cuidado terno e amoroso de Deus por ele, semelhante ao de um pastor que guarda o seu rebanho. Depois de contar como Deus o conduz, restaura e guia dia após dia, Davi faz essa interessante observação, aspas, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, no verso 5. Quem são seus adversários na vida cotidiana? São colegas de trabalho que querem a sua função? Seria um vizinho, um parente, um professor? Talvez você até sinta que dorme com o inimigo. Não importa quem você seja ou que posição ocupe, eu posso quase lhe garantir que existe alguém em sua vida que parece um adversário. O que o inimigo quer que nos aconteça? O objetivo do inimigo é nos pressionar e nos fazer retroceder. Acho que todos concordam que, a despeito de quantas pessoas incríveis e amorosas nos cerquem, conseguimos sentir a presença dos adversários. Quando eu tinha 17 anos, casei-me com um pastor e fiquei imediatamente imersa na cultura da igreja. Não cresci dentro do ministério pastoral, portanto eu não sabia o que esperar. Hoje, depois de quase 50 anos de ministério,
Quando penso em meus adversários, infelizmente penso na igreja. Em nossos primeiros anos de pastorado, havia uma pessoa em nossa igreja que por algum motivo não gostava de mim. Não gostava mesmo. A igreja que pastoreávamos tinha mais de 2.000 membros e eu nunca sabia a qual culto ele iria. Mas sempre que aparecia, apesar das outras 1.999 pessoas dentro do templo, eu conseguia sentir a presença do meu adversário. O que aquele sentimento me dava vontade de fazer? Lembre-se, o objetivo do nosso inimigo é ser tão agressivo a ponto de nos fazer sentir vontade de recuar, retroceder e, por fim, desistir. Durante aquela época em que sentia a presença do meu adversário dentro da igreja, tive realmente vontade de desistir. E houve outras ocasiões em que Larry e eu poderíamos facilmente ter desistido e nunca voltado para o ministério da nossa vocação. O inimigo da nossa alma quer que nos retraiamos um pouco em fidelidade no ministério, no serviço, ao esposo e aos familiares. É só um passinho para trás e depois outro, até chegarmos ao ponto de querer largar tudo. É nessas horas, nas horas em que você, assim como Davi nos Salmos, sente que a presença do inimigo é absolutamente intolerável, que Jesus lhe diz, em essência, o seguinte: venha aqui, querida filha. Sei que as coisas estão difíceis. Sei o que está acontecendo em sua vida e como o inimigo está conspirando contra você, pressionando-a e tentando fazê-la se retrair. Mas não desista. Preparei um lugar para você à mesa. Venha e coma comigo e passaremos por tudo isso juntos. Mesmo que suas circunstâncias ainda não tenham mudado, as circunstâncias tão angustiantes que a fazem sentir vontade de desistir, Jesus quer que você saiba que percebe a Ele, que pertence a Ele, Quando os adversários pressionam e a levam a se retrair, Jesus traz você para a mesa. E à mesa, ele lhe diz: não interessa o que eles dizem, nem quais são os seus sentimentos agora. Você tem valor para mim e eu me importo com você. Não somos as únicas a enfrentar a presença do nosso adversário todos os dias. Nossos filhos também passam por isso diariamente. Sempre existe alguém mais inteligente, mais rápido e mais talentoso. Na sala de aula, no parquinho e, infelizmente, até mesmo na igreja, eles recebem apelidos pejorativos, são zombados e humilhados. Mesmo quando os filhos chegam em casa depois do dia de aula, muitas vezes não há ninguém para recebê-los. A cozinha está escura e o forno frio. Nenhuma mesa foi preparada para eles. Já se sentindo fracassados, nossos filhos chegam e encontram uma casa vazia, onde arranjam algo para comer sozinhos, sem diálogo, e fogem para o computador ou a televisão, sem a oportunidade de ouvir uma palavra de incentivo ou de processar o que estão sentindo. Talvez a mãe esteja fazendo coisas boas. É possível que tenha um emprego importante, seja voluntária na igreja ou lidere um grupo de estudos da Bíblia. Contudo, quando os filhos chegam em casa, ainda vacilantes pela presença dos adversários, não há ninguém no lar para dizer: o que aconteceu com você hoje, meu filho? Ah, como eu fico triste por ouvir isso. Bem, esse professor ainda não conseguiu perceber o quanto você é inteligente. Você não está sozinho, querido. Estamos ao seu lado e vamos ajudá-lo a superar qualquer coisa. Seus filhos necessitam desesperadamente ouvir isso, inculcar essa verdade na vida deles. E onde vocês terão essa conversa? Não será no drive-thru. Não, conversas como essas acontecem à mesa. Elas ocorrem no lar, face a face, no lugar reservado para os seus filhos em volta da sua mesa. Talvez seja você ou o seu marido que chegue em casa com muitas pressões, sentindo desânimo, derrota, exaustão e vontade de desistir. Os esposos, não importa a profissão que tenham, encontram adversários no trabalho e chegam com preocupações e dúvidas como: serei capaz de prover o sustento da minha família? Será que eu conseguirei a promoção que aquele outro sujeito está disputando? A empresa está reduzindo o pessoal. Seria eu o próximo? Quando ele chega cansado, desanimado e abatido pelos inimigos, o que encontra? Uma cozinha vazia. Se tiver sorte, haverá restos frios na geladeira para ele aquecer sozinho. Se o bom pastor prepara uma mesa para nós, quando necessitamos de coragem para enfrentar mais um dia e não desistir, o mínimo que podemos fazer pelos membros da nossa família é preparar-lhes uma mesa na presença dos seus adversários.
Quando começa um dia, nunca sabemos o que ele nos reserva. Se for desânimo, a reunião à mesa com o pão da presença pode trazer uma nova perspectiva e energia renovada para enfrentar nossos desânimos e tentar de novo, amar de novo, viver de novo. De alguma forma, o simples ato de sentar e relaxar junto a uma mesa posta é capaz de acalmar o nosso espírito e facilitar o enfrentamento do próximo dia. Léo e eu não desistimos, extraímos força um do outro à mesa, embora não percebêssemos o que nos mantinha unidos. Era a presença sobrenatural que enxergava nosso potencial e que não nos deixava jogar tudo para o alto. Alguns meses depois, recebemos o convite de pastorear outra congregação. Fizemos mais de uma mudança e começamos tudo de novo. Somos pessoas melhores por essa aprovação em nossa vida, porque Léo e eu decidimos ser positivos e permanecer juntos. Continuei a arrumar a mesa e a manter uma rotina na nossa vida diária. Nossos filhos não ficaram amargos, rebeldes, retraídos ou alienados, e nem nós. Meu marido se levantou para um novo patamar de fé e liderança. Juntos, prosseguimos num ministério apaixonado e inovador, levando uma mensagem pessoal de amor e paz para os outros. Até o